Como nós antecipamos anteriormente, vamos falar agora de função do segundo grau, mais comumente conhecida como função quadrática. Nós sabemos que a função quadrática, o gráfico dela, sempre é uma parábola. E a parábola é em torno do eixo y. Mas que formas pode ter esse gráfico? Existem 6 tipos de gráfico da função quadrática do segundo grau. Nós temos aqui, ó, representado as 3 possíveis formas de uma função do segundo grau no que diz respeito aos seus gráficos. Pode ser assim, ó. Aqui nós temos o x1, x2, são as raízes. Aqui, as raízes, ó, x1, x2. E nós temos aqui. Esse não tem x1 e x2, não tem as raízes. Pode ser assim, 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 com cavidade para cima. Ou pode ser assim, ó. x1. Aí você tem aqui as raízes. E aqui também. Nesse caso, você não tem x1 nem x2. Cada um desses gráficos representa uma forma da equação do segundo grau aparecer. Isso é importante, porque nesse caso aqui, ó, aqui nós vamos ver depois com exemplos mais detalhadamente, que aqui o x1, muitos livros trazem que são 2 raízes coincidentes. x1 coincide com x2. Nesse caso, nós vamos verificar que o delta, você lembra? B2 menos 4AC, que é aquele B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, ele dá 0. Então, quando você tem a raiz do delta, o x1 é coincidente com o x2. Nesse caso, você tem x1 e x2 diferentes. Sendo diferentes, você vai verificar que o delta é diferente de 0. Ou seja, um número positivo. Pode ser com raiz exata ou inexata. Com inexata dá um pouco mais de trabalho para determinar esses números. Mas isso não quer dizer que não deva fazer o gráfico. E nesse caso, você tem o delta menor que 0. Por exemplo, o delta número negativo. O que acontece com ele? Delta sendo negativo, quando você vai tirar a raiz do delta na equação de Bhaskara, não tem raiz número negativo. Por quê? O nosso ambiente, nós trabalhamos com números reais. Então, nos números reais, não existe, por exemplo, raiz de menos 4, raiz de menos 16, isso não existe. Não existe a raiz, isso quer dizer o quê? Não tem o x1 e x2. Então, o gráfico ele não passa aqui, ó, no eixo x. Então, daí esse formato para cima. Perfeito? Da mesma forma, aqui, ó, você tem aqui x1, coincidente com x2. Também tem aqui 2 raízes diferentes, no caso, delta diferente de 0, e aqui o delta menor que 0. Agora, se você perceba algo muito importante, olha, por que essas estão viradas para cima e aqui para baixo? Nós falamos de concavidade. Por que concavidade? É a boca para cima e a boca para baixo. Nós temos aqui o A maior que 0 e aqui o A menor que 0. Mas que A é esse, né? Quando você faz uma equação do segundo grau, vocês lembram? Nesse caso, ó, mais 2x menos mais 4 igual a 0. Aqui é uma equação do segundo grau, onde o A é o número sinal na frente do x ao quadrado. Nesse caso, o A é 1. O B, número sinal na frente do x. Nesse caso, o B é 2, ou mais 2. E o C é o número sinal do número sem a variável. Nesse caso, é o 4. Então, como o A aqui é positivo, ó, então nós temos ou essa situação, ou essa, ou essa. Então, se eu for resolver o gráfico dessa expressão, vai ser ou esse, ou esse, ou esse. Porque o A aqui, ó, ele é positivo, ele é maior que 0. Se fosse aqui, por exemplo, menos x ao quadrado, seria uma desses 3 casos. Agora, o mais importante, que ajuda bastante a fazer o gráfico, é esse termo aqui, ó, que é o C, chamado de coeficiente linear. Esse coeficiente linear indica no eixo y aonde a curva intercepta ele. Por exemplo, aqui, ó, aqui é o termo C, que é esse aqui. Ó. Aqui, se eu prolongar aqui e ele vir para cá, ó, aqui é o C. Se eu prolongar o eixo y, prolongar a curva, ó, aonde a curva interceptar o y,
é o termo C. Então, se, por exemplo, se aqui for menos 8, é só marcar aqui menos 8 e puxar a curva. Aqui, por exemplo, ó, é o C, aqui é o C, aqui é o C. Isso nos ajuda muito a fazer o gráfico quando temos isso, ó, delta menor que zero. Porque nós não conseguimos as raízes. Então, nós vamos ter apenas o vértice. Ó. Ó. Esse aqui é o vértice da parábola, tá vendo? Esse vértice da parábola indica pra gente aonde especificamente começa o seu lado direito, começa o seu lado esquerdo. Então aqui nós temos como se fosse um eixo de simetria. Para saber se está certa a sua parábola, imagine você dobrando esse lado para cá. Ó. Se esse lado rebater certinho para cá, a sua parábola está construída bem certa. Então o vértice, por exemplo, aqui, ó, esse ponto indica metade para cá, metade para lá. Ele divide exatamente a parábola ao meio. Vocês viram que nos gráficos que nós mostramos aqui, teve 3 com para cima e 3 com concavidade para baixo. Então, para a gente gravar em relação ao A, que é aquele número, aquele na frente da variável x ao quadrado, número sinal, nós temos um desenho assim, ó. Se o A maior que zero, o que acontece com a parábola? É carinha assim, ó, alegre. Se o A for menor que zero, é lógico que esse menor subentende esse número negativo. Nós temos uma carinha triste. Fica assim, né? Triste. Não dá para fazer assim, infelizmente, né? Mas então você tem A maior que zero, quando, por exemplo, você tem mais 2x ao quadrado e o resto, x ao quadrado e o resto, ou seja, aqui é positivo. Então o A maior que zero, minha parábola dessas funções, eu sei que ela vai ser assim, ó, para cima. E aqui se eu tenho menos x ao quadrado, menos 3x ao quadrado, mais alguma coisa, o gráfico dessas funções vai ser algo assim, ó. Perfeito?